Obrigado, senhor presidente Paulo Paim. Eu cumprimento neste momento aqui desta tribuna todos os que nos acompanham, nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, e gostaria de fazer um pronunciamento, mas antes dizer que na verdade, a manifestação do nobre senador Regufe em relação ao convite que foi feito pelo Palácio do Planalto para o lançamento da campanha da reforma da Previdência. E é importante, senhor presidente, nós dizermos que a população brasileira ela está absolutamente mal informada em relação à importância desse projeto que foi apresentado pelo governo, inclusive com a determinação de que o Congresso daria sua palavra final. E foi isso que o presidente Jair Bolsonaro falou ao entregar por 2 vezes o projeto da reforma da Previdência. O projeto da reforma geral e o outro da reforma da Previdência para os militares. Que esta casa, este Congresso, teria a palavra final. E, obviamente, os meios de comunicação e as redes sociais e os mal intencionados procuraram deformar exatamente o conteúdo desse projeto. E aí, lógico que quem não é visto não é lembrado, quem não explica o que na verdade deve ser explicado, deixa em confusão e em polvorosa a cabeça da população. E eu acho que uma campanha publicitária dessa, ela é muito oportuna. Aliás, no meu entendimento, já deveria ter começado lá atrás, para mostrar de uma forma clara, mostrar a importância, a relevância e a urgência, né, da reforma da Previdência, porque senão o país vai à bancarrota. Está aqui, acabou de me anteceder um senador de absoluto equilíbrio, experiente, um pensador e um político de vanguarda que todos nós respeitamos, o senador Álvaro Dias, e que sabe da necessidade urgentíssima da reforma da Previdência. Mas não é isso que os meios de comunicação, principalmente aqueles que, na verdade, discordam do governo, têm levado à opinião pública. É como se o mundo fosse acabar com a reforma da Previdência proposta. E o que nós queremos é exatamente que haja adequação, a transversalidade nas melhoras, nos ajustes, nos avanços, para que a reforma da Previdência ela seja o melhor para o país, para nós agora e para o futuro das próximas gerações. Então, gostaria de deixar esse registro e esse convite e dizer que, sim, a partir de agora, a partir de hoje, o governo está fazendo o seu dever de casa em uma grande campanha publicitária nacional, mostrando a emergência, a urgência e a premência dessa campanha. Mas, senhor presidente, eu vim aqui hoje à tribuna desta casa, mais especificamente, para tratar de um tema muito sensível, que me dói às vezes. E vou dizer mais na frente até o motivo, né? Venho a esta tribuna hoje trazer ao conhecimento dos nobres colegas e da população o imenso desespero em que o Partido dos Trabalhadores se encontra, após anos de ilegalidade e descaso com o nosso país. Descaso esse que, em 2016, resultou em um impeachment da presidente, que por seus seguidores foi chamado de golpe, porque, ironicamente, não queriam o seu próprio vice em seu lugar. E que, diga-se de passagem, de uma forma política e interpretativa, eu diria também que, na verdade, o método utilizado por algumas raposas conhecidas da política brasileira não foi o mais saudável, mas, no entanto, fazia parte da sua chapa aquele vice-presidente à época, o presidente Michel Temer. Os deputados petistas Henrique Fontana e Paulo Teixeira apresentaram uma proposta de emenda à Constituição número 37/2019, que prevê eleições diretas sempre que o mandato presidencial for interrompido. E aqui eu fico até um pouco constrangido, porque dois senadores que eu tenho a maior estima, o senador Rogério Carvalho e o senador Paulo Paim, que considero como um dos melhores senadores desta República,
República, pela sua capacidade, pela sua compreensão e, acima de tudo, pelo seu espírito democrático, de fazer um comentário duro desta forma que estou fazendo nessa tarde. Porque existem exceções, raras e honrosas exceções. E o senador Paulo Paim, meu colega deputado em outras legislaturas na Câmara, é esta pessoa, é este representante do Rio Grande do Sul. Aliás, é esse representante com essa dimensão do Brasil. Pelo texto que tramita na Câmara dos Deputados, em nenhuma hipótese, prestem atenção, o vice-presidente da República assumirá a presidência em definitivo. O mesmo valerá para vice-governadores e vice-prefeitos. Assim, os vice, embora registrados juntamente com o candidato principal, serão apenas auxiliares temporários no que diz respeito à assunção da chefia do Poder Executivo. Ora, meus nobres senadores, aqui podemos ver uma verdadeira tentativa de golpe ao presidente Jair Bolsonaro, aí sim, e ao seu vice Hamilton Mourão. Antes mesmo que o general Hamilton Mourão fosse escolhido para vice na chapa de Bolsonaro, a presença de um militar na vice-presidência seria o maior empecilho contra a abertura de um processo de impeachment contra o presidente. Bolsonaro pensou nisso desde o começo. Todos sabem que também chegou a pensar em indicar o general Heleno para a chapa. Caso essa PEC seja aprovada, e não será, acho que ela terá vida curta, vai tirar a possibilidade de que, afastado o presidente da República, Hamilton Mourão assuma o cargo. Não é de se estranhar que ela tenha sido apelidada de PEC anti-Mourão. Não é PEC anti-Mourão, na verdade, é PEC anti-Bolsonaro. Veja, nobre presidente, que, como já disse, e sempre tenho a honra de repeti-lo, essa proposta, além de representar o desespero da esquerda, ainda levanta extrema irresponsabilidade com o país, não agrega valor ao voto da população que tira um ou 2 dias de domingo para eleger seus representantes, não busca economizar dinheiro público ao se fazer eleições em todo o país. Caros senadores, caros telespectadores, essa proposta nada mais representa do que um plano para tirar o vice-presidente Mourão do caminho e depois derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Um plano que já está em andamento. Começou com uma facada. Agora uma PEC para alterar nossa lei maior. O que mais eles farão, de forma irresponsável, visando apenas seus interesses particulares de poder, sem se importar com a situação da população, que no meio desse devaneio se vê cada vez mais longe de ter um país limpo e justo para todos. O partido não morreu, e com ele faz coro partidos de esquerda, os políticos de pseudo-direita e todo bandido sem cor política que atua para ganhar independentemente de quem esteja no comando. A ascensão do presidente Bolsonaro atrapalha, ameaça e irá acabar com os benefícios desse grupo de sanguessugas, especialmente os ilegais e os imorais. O Brasil não será mais uma fábrica de dinheiro que vem sendo predada há décadas, e esses parasitas não vão desistir facilmente. Estamos diante de uma guerra híbrida para derrotar o inimigo, qual seja Jair Bolsonaro e sua equipe, contra partidos de esquerda e seus militantes, imprensa, especialistas de diversas áreas, ativistas espontâneos ou pagos e outros tipicamente inclinados ao engodo do mundo perfeito, anunciado pela esquerda como artistas intelectuais, sindicalistas e organizadores de movimentos sociais. Não se brinca com a soberania do povo e nem se desfaz eleição que por ela foi eleita. Se as chapas foram criadas para cumprir interesses particulares de seus partidos, que aguentem as consequências de uma possível substituição. Finalizo aqui meu discurso, presidente, com uma citação filosófica de Sócrates de Lima. O tempo e a corrupção faz com que a máscara caia, deixando um partido e seus políticos sem rosto e sem identidade, cuja finalidade perde o seu objeto e se arrasta na desgraçada derrocada. Senhor presidente, eu faço esse pronunciamento olhando exatamente pelo retrovisor da história e enxergando, na verdade, comportamentos até extemporâneos à realidade em que nós vivemos, as dificuldades em que o país está mergulhado, a necessidade de nós
fazermos as reformas que o Brasil precisa. E aí, fosse quem fosse o presidente, do centro, da direita, da esquerda, as reformas são necessárias. E aí, obviamente, como se fosse um rolo compressor, se vêm propostas dessa natureza, diminuindo a democracia, fazendo com que a classe política cada vez mais fique mal avaliada pela população, quando eu diria que a política é a convivência dos contrários e não a sua exclusão. Portanto, de uma forma reprovável, e esse é o meu sentimento pessoal, eu diria que os companheiros de partido, aqueles que são mais coerentes, devem entender que é assim, você ganha uma eleição, você perde uma eleição, e o país continua, obviamente, cada dia a esperar mais de nós, que as mudanças, que as reformas, que os projetos, que a conduta individual e coletiva da classe política seja, na verdade, uma referência e um exemplo, e não um mau exemplo. Portanto, eu deixaria aqui triste, neste pronunciamento de hoje, por sentir que parece-me que, obviamente, alguns que ainda são vivandeiras, que procuram desestabilizar a vida política nacional, possam realmente apresentar projetos e propostas dessa forma. Fica aqui a minha reprovação e diria que o Brasil não quer isso dos seus representantes. Muito obrigado, senhor presidente. O excelentíssimo senhor senador Paulo Paim. Vamos lá.